Parte 9. Leitura e música. Capítulo 88. Escolha da leitura. Educação nada mais é do que um preparo das faculdades físicas, intelectuais e espirituais para o melhor cumprimento de todos os deveres da vida. A capacidade de resistência e a força e atividade do cérebro são diminuídas ou aumentadas pela maneira como são empregadas. A mente deve ser disciplinada de modo que todas as suas faculdades sejam simetricamente desenvolvidas. Muitos jovens são ávidos pela leitura de livros. Desejam ler tudo o que encontram pela frente. Eles devem ter cuidado com o que leem, bem como com o que ouvem. Fui instruída de que eles se encontram em maior perigo de ser influenciados pela leitura imprópria. Satanás tem 1000 maneiras de perturbar a mente dos jovens. Não podem seguramente estar distraídos nenhum momento sequer. Devem proteger a mente, para que não sejam seduzidos pelas tentações do inimigo. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo de que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens como os adultos a ler romances, contos e literaturas semelhantes. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as Escrituras para alimentar-se do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo, verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. Se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados, seria detida uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e o coração. Romances, contos banais e excitantes, e até mesmo os livros chamados de novelas religiosas, obras nas quais o autor incorpora à história uma lição moral, são uma desgraça para os leitores. Sentimentos religiosos podem estar entremeados em todo o livro de histórias, mas na maioria dos casos, Satanás está apenas revestido das roupagens angélicas, as mais eficazes para enganar e seduzir. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro lendo essas histórias. Os leitores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Deus dotou muitos de nossos jovens com aptidões superiores, mas com muita frequência eles têm enfraquecido sua capacidade, perturbado e debilitado a mente, de modo que por anos não têm crescido na graça ou no conhecimento das razões de nossa fé, por causa de sua escolha insensata de leitura. Aqueles que estão aguardando a breve volta de Jesus, esperando aquela maravilhosa transformação, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, devem, neste tempo de graça, permanecer num plano mais elevado de ação. Meu querido amigo jovem, pergunte a sua própria experiência quanto à influência de histórias excitantes. Você pode, depois de tal leitura, abrir a Bíblia e ler com interesse as palavras de vida? Não vai achar o livro de Deus desinteressante? O encantamento daquela história de amor domina a mente, destruindo a imaginação saudável e tornando-lhe impossível fixar a atenção nas verdades importantes e solenes que dizem respeito ao seu bem-estar eterno. Decididamente, abandone toda a leitura inútil. Isso não fortalecerá sua espiritualidade, mas introduzirá na mente sentimentos que pervertem a imaginação, levando-a a pensar menos em Jesus e a demorar-se menos em suas preciosas lições. Mantenha a mente livre de tudo que poderia conduzi-lo a uma direção errada. Não a sobrecarregue com histórias inúteis que não transmitem força às faculdades mentais. Os pensamentos vão corresponder ao alimento provido para a mente. A natureza de uma experiência religiosa é revelada pelo tipo de livro que a pessoa escolhe para ler em seus momentos de lazer. Para ter mente saudável e firmes princípios religiosos, os jovens devem viver em comunhão com Deus, através de sua palavra.
Indicando o caminho da salvação por meio de Cristo, a Bíblia é nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Ela contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não se tornou pervertida pela leitura de ficção acharão a Bíblia o mais interessante dos livros. A Bíblia é o livro dos livros. Se você ama a palavra de Deus, buscando-a quando tem oportunidade, para que possua seus ricos tesouros e esteja perfeitamente preparado para toda boa obra, então pode estar certo de que Jesus o está atraindo a si mesmo. Mas ler as Escrituras de forma casual, sem procurar compreender as lições de Cristo para que possa compreender as suas exigências, não é suficiente. Há tesouros na palavra de Deus que só podem ser descobertos cavando fundo na mina da verdade. A mente carnal rejeita a verdade, mas a pessoa que está convertida se submete a uma maravilhosa mudança. O livro que antes era sem atrativos, porque revelava verdades que testificam contra o pecador, se torna agora o alimento do espírito, a alegria e consolação da vida. O sol da justiça ilumina as páginas sagradas, e o Espírito Santo fala à pessoa através delas. Quem tem cultivado gosto pelas leituras fúteis, volta agora a atenção para a firme palavra da profecia. Tome a Bíblia e comece a estudar com novo interesse os registros sagrados do Antigo e do Novo Testamentos. Quanto mais frequente e diligentemente estudar a Bíblia, mais bela se tornará. Menos prazer você terá nas leituras fúteis. Ligue esse precioso livro ao coração. Ele lhe será um amigo e guia.